Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Mateus 13, no versículo 45 e 46, que vai dizer assim: o reino dos céus também é semelhante ao negociante que busca pérolas preciosas. Ao encontrar essa pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então aqui, irmãos, nós vimos aqui a parábola da pérola de grande valor, aleluia, Jesus. E a palavra vai nos dizer assim que o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca pérolas preciosas, aleluia, Jesus. Aqui nós vimos, irmãos, quando a pessoa ela conhece a verdade da palavra, aleluia, Jesus, esse negociar, aleluia, Jesus, seria você o quê? Seria você deixar os pecados, aleluia, Jesus. E agora, o buscar a pérola preciosa é a palavra de Deus. Então agora ele tá, digamos assim, ele está negociando com a mente dele, aleluia, Jesus. Não, agora eu conheço a palavra de Deus, agora eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, agora eu não posso, né, ficar me envolvendo tendo uma relação sexual com outras mulheres, né, agora eu não posso ficar cobiçando, né, mulheres casadas, agora eu não posso ficar fumando mais, então eu tenho que cuidar com os meus pensamentos, eu tenho que fazer o que é justo, eu tenho que fazer o que é correto. Então ele começa a negociar, aleluia, Jesus, com a própria mente dele, para quê? Para que ele tenha um autocontrole de si mesmo. Um autocontrole nas suas atitudes e principalmente no falar. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, seja tardio para falar, não tenha pressa de falar. É melhor você escutar, analisar toda a situação e dependendo do que é aquela situação que você está ouvindo, que você está analisando, ainda é muito melhor você ficar quieto e não dar opinião nenhuma. Mas se você achar que você tem que dar uma opinião, ou se alguém te perguntar uma opinião, você analisa bem, aleluia, Jesus, o que você vai falar. Para que você não venha falar, para que você não venha julgar o teu próximo, aleluia, Jesus. Porque daí o que vai acontecer? Se você está numa roda, aleluia, de pessoas que não conhecem a Deus, se você fazer um julgamento, aleluia, Jesus, de uma pessoa, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquelas pessoas vão dizer assim, você sabia que aquele irmãozinho lá que se diz que é irmão falou mal de você? Ele falou para mim, eu estava com o fulano, com o ciclano lá ouviu. Por que tu não vai lá tirar satisfação com ele lá? Então, o que acontece? Então, o espírito da contenda, da briga e da discórdia, aleluia, Jesus, se levanta contra a vida daquele que não tem autocontrole de si mesmo, das coisas que fala. Então, para você ver, irmãos, que a palavra vai dizer assim, que em Tiago, que a palavra de Deus, a língua é um fogo consumidor. Ele pode consumir e destruir, aleluia, Jesus, a vida da pessoa. Se a pessoa não tiver um autocontrole de si mesmo. Porque ele conhecendo agora, aleluia, Jesus, a palavra de Deus, que é essa pérola preciosa, ele vai se afastar das coisas erradas que ele fazia. E a palavra vai dizer assim, que ele encontrou essa pérola de grande valor. E aonde que ele confirma aqui no versículo 46, que ele vende tudo. Vender o que, irmãos? Se desfazer. Se desfazer também de roupas mundanas. Se desfazer de coisas malignas que muitas vezes nós temos dentro da nossa casa.
Outrora a pessoa curtia rock, que isso é coisa maligna, aleluia, Jesus. Tem muitas coisas, irmãos, dentro de casa, aleluia, Jesus, que você tem que pedir o discernimento a Deus para que isso, aleluia, Jesus, não seja legalidade, aleluia, Jesus, de demônios dentro das nossas casas. Aleluia, Jesus. Porque eu digo para vocês assim, irmãos e irmãs, o Senhor, ele foi assim me cobrando muitas coisas na minha vida. Que eu não tivesse joias mais, que eu não tivesse maquiagem dentro de casa, que eu não tivesse esmalte dentro de casa mais, que eu não usasse salto alto mais, aleluia, Jesus, nem calça jeans. Aí, aleluia, Jesus, tem muitas pessoas que vão dizer que por não conhecer a palavra de Deus, aí tem pessoas que infelizmente o inimigo vai jogar e vai dizer assim, não, mas Deus pediu para você isso, não para mim. Não, para mim eu posso usar. Não, Deus não falou nada comigo. Aí eu digo para vocês, não é Deus falando pela minha boca com você? Não é Deus aqui usando a minha boca para falar com você, dando testemunho da minha vida? Aleluia, Jesus. Geralmente isso acontece com os parentes. Você vai falar para um filho, para uma filha, né? Até para uma mãe, né? Que não conhece a Deus. Aí vai dizer assim, não, eu não tenho que fazer, né? Eu não tenho que fazer isso não que você está me falando. Porque você que tem que me obedecer, você que é minha filha. Então se eu quiser pintar meu cabelo, eu pinto. Se eu quiser usar joia, eu uso. Por quê? Porque a pessoa não é espiritual, ela é carnal ainda, ela não tem a visão espiritual, aleluia, Jesus. Se você for chamar atenção, né, mostrar que Deus não se agrada, aleluia, Jesus. Irmãos, eu não estou falando de doutrina, eu estou falando o que Deus não se agrada, aleluia, Jesus. Infelizmente, muitas mulheres vão perder a salvação porque esses adornos é da pomba gira, mas ela não cai em si. Deus fala, usa um, usa outro e não larga dessas coisas da pomba gira. Tinta é da pomba gira, esmalte é da pomba gira, salto alto é da pomba gira, joia é da pomba gira. Aí você vai dizer assim, não, eu não acredito, não. Ah, não, porque a minha pastora usa, por que eu não posso usar? Então peça a direção de Deus e saia dessa igreja. Aleluia, Jesus. Porque eu digo para vocês, irmãos, eu estava numa igreja em que eu usava todos esses adornos. Aleluia, Jesus. Aquela saia mais curta, rasgada, com um rasgo atrás. Aleluia, Jesus. Aquela abertura na saia atrás. E aí o Senhor foi me libertando. Aleluia, Jesus. Na medida que o Espírito Santo foi falando comigo, o Senhor foi me libertando de tudo isso, irmãos. Eu saí dessa igreja, porque eu disse, Senhor, o Senhor quer que eu viva, aleluia, Jesus, conforme a tua vontade, mas eu tô vendo que nessa igreja eu não tô me adaptando, Senhor. O Senhor não quer que eu pinte o cabelo, eu já tô com meus cabelos brancos, eu não tô me adaptando aqui, essa igreja não faz a vontade que o Senhor quer que eu faça. Aí o Senhor falou assim, então eu vou colocar você numa igreja onde que todas as pessoas são igual a você. Aleluia, Jesus. Porque infelizmente tem pessoas que não querem ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Então o Senhor fala contigo hoje, conserta a tua vida. Tira esses adornos, porque você está sendo enganada pela pomba gira. Irmãos, eu deixo essa direção para vocês, porque não somente eu que sou filha, o Senhor ele não faz distinção entre as filhas. Ah, essa filha pode? Não, essa filha aqui não pode. Não, isso não existe. O Espírito Santo de Deus que fez eu tirar todas as vaidades, quer que você tire as vaidades também. Porque se você é filha, você vai escutar. Amém?